nos entregando a palavra, a liturgia. Peçamos também pelas nossas famílias, para que elas se aproximem da cruz de Cristo, pelos nossos paroquianos, pelas pastorais, pela nossa diocese, por toda a igreja. Apresentemos a Deus as intenções que temos no mais profundo do nosso coração, para que esse salmo que hoje vamos mergulhar, ele possa iluminar o nosso sofrimento, a nossa vida e as nossas alegrias também, até o dia em que nós entregarmos o nosso espírito nas mãos de Deus. Por isso, peçamos ao Divino Espírito Santo que venha em socorro da nossa fraqueza e nos ajude a nos entregar nas mãos do Pai por Jesus Cristo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo ao amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Sentados. Então o refrão: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Todos. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, o objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face a vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então nós vamos ver esse salmo. Ele é da Sexta-feira Santa. Então, nesse tríduo pascal, ao iniciar a quinta-feira, com todos nós devemos gloriar-nos da cruz de nosso Senhor, celebrando então o mandamento novo, o sacerdócio e a Eucaristia. Até o Glória cantamos com instrumentos, a partir do Glória não mais, passando pelo livro do Êxodo, que vai recordar a ceia pascal, os hebreus aí do sacerdócio, né? E por fim o lava-pés. Feito isso, a transladação, e no outro dia então essa celebração, começando no silêncio, e que ela é marcada muito pelo 1 Coríntios 11, não, mas Hebreus é que eu estou vendo aqui. Ela é marcada muito pelo silêncio e pela leitura aí da palavra, né? A primeira leitura vai ser o livro do profeta Isaías 52:13, que já por 2 vezes nós vimos aqui
num grupo de estudo, né? E ele foi ferido por causa de nossos pecados. O porquê que a igreja coloca esse salmo que nós estamos vendo aqui? Porque, obviamente, esse salmo é o que Jesus fala na cruz. Mas ele também vai remeter para a questão da ressurreição. Então, na adoração da cruz, tudo, Jesus entrega ao Pai o seu Espírito. E para nós, como espiritualidade, qual a espiritualidade que nós devemos deduzir desse salmo? Porque vai chegar o dia de nós entregarmos a nossa alma nas mãos de Deus. E o que nós queremos celebrando o Tríduo Pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor? Que no dia que chegar a nossa hora, ou a hora daqueles que amamos, seja uma hora verdadeiramente como a de Jesus. Porque ele soube morrer, ele soube se entregar. E isso, tanto também a leitura da carta aos Hebreus, ele aprendeu a ser obediente, tornou-se causa de nossa salvação para todos aqueles que obedecem, e o Evangelho é o Evangelho de João, tá? Em que a testemunha ocular lá, que é o próprio discípulo amado, vai descrevendo as cenas, uma sobreposta à outra, do julgamento, da crucifixão e da morte de Jesus. Até que celebramos a ressurreição no dia posterior, com a entrada do Sírio e todas aquelas leituras que apontam para a realidade da ressurreição. Então, o Tríduo Pascal, Jesus é Trindade, ele está junto do Pai e do Espírito. Os santos e santas já passaram por isso, mas nós vamos ter que passar um dia pela morte. E aí, como fazer? Né? Então, nós queremos verdadeiramente morrer bem. E o Tríduo Pascal, quando a gente contempla o Cristo morto naquele caixão, a gente tem que se ver ali. Não adianta fugir. Não adianta falar, isso não vai acontecer, vamos festejar a ressurreição, Cristo ressuscitou mais. Se nós não tivéssemos que passar pela morte, seria ótimo, né? Mas vamos ter que passar. E aí, como vai ser? Tem que ser a melhor morte possível. E esse salmo, na boca de Jesus, nos ensina exatamente isso. Certo? Tá? Por isso, o centro do nosso salmo aqui é o versículo 6, que vai ser exatamente isto. Tá? Primeira coisa, então, essa divisão que eu coloquei para vocês aí. Esse salmo, gente, ele tem tudo, né? Ele não é, assim, um salmo muito organizado como outros. É um verdadeiro cesto. E nesse cesto está o quê? Tudo que um ser humano pode sofrer está nesse salmo. Tudo, é um verdadeiro supermercado. Então, não, realmente vocês vão ver que não falta. Nesse salmo está todo o sofrimento humano. Todo o sofrimento humano. Sofrimento moral, sofrimento físico, solidão, está tudo. Está tudo. Tá? Mas há uma divisão que a gente pode fazer nesse salmo. E qual é? Primeiro de 2 a 9, a fuga da tribulação. 10 a 14, uma vida cheia de sofrimento. Né? 15 a 19, o caminho para Deus. 20 a 22, a saída do sofrimento. E 23 a 25, a bênção da adversidade. Vocês veem que não há uma progressão, não há nada. São temas que vão sendo aí tratados. E qual a característica primeira desse salmo? Ele é um salmo, porque o salmo se pode classificar por tipos, né? Ele é um salmo de provação, de súplica no meio de uma provação. Então, esse homem aqui está sofrendo uma provação muito grande, tá? Ele é doente, por aí
por muitos anos, né, por muito tempo. Além de tudo, ele é perseguido pelos inimigos e ele é abandonado pelos amigos. Então é aquele quadro mais terrível possível. Então é uma pessoa que tem doença física e aí ele é solitário porque os amigos o deixam e os inimigos perseguem. Então é algo assim meio difícil de se encarar, tá? Quando a gente vai fazendo esse salmo, por favor, a gente tem que fazer uma ligação plena com Jesus. Quando uma pessoa cita um salmo, tanto esse como o mais famoso, que é o salmo de ontem, do Domingo de Ramos, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Aquele lá, sim, aí tem todo um desenvolver, né? Quando a gente tem um salmo como esse, é como a gente falar assim, se eu falasse aqui, Pai Nosso, e silêncio, todo mundo sabe o que vem depois. Todo mundo sabe o que vem depois. No tempo de Jesus, hoje as Bíblias hebraicas também têm número, tá? No tempo de Jesus não tinha, tá? Então o Salmo de ontem, por exemplo, é conhecido como Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, Eli, Eli, no caso do hebraico, né? Ele é conhecido pelas primeiras palavras dele, tá? Esse daqui, o Senhor é meu abrigo em ti. Então seria assim. Então, na medida que Jesus, no sofrimento dele na cruz, fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, fica muito claro que ele não fala só o versículo, o evangelista não coloca só o versículo isolado do resto. Então, qual a razão desse grupo de estudo aqui? A gente vê uma teologia desse salmo, mas não isolar do restante dele e não isolar de onde ele está. Esse salmo simplesmente ele é rezado todos os anos nesse dia da Sexta-feira Santa. É todos os anos ele é rezado. Então ele não é rezado de vez em quando tem tria, não. É todos os anos a mesma leitura que é feita. Então ao se aprofundar nisso, tem que haver uma posição nossa com relação à Sagrada Escritura para poder entender por que é colocado isso na boca de Jesus, porque ele na cruz diz algo assim. E qual é o significado disto, né? Para que a gente possa verdadeiramente entender, tá? Então vamos lá no primeiro versículo aí, tá? Processo de vida com tratamentos humanos de seus inimigos, né? E aí vem primeiro um apelo confiante em Deus, né? O Senhor, eu me abrigo em ti e que eu nunca fique envergonhado. Então tem um paralelo desse no Salmo 71. Vamos pegar o Salmo 71. Senhor, eu me abrigo em ti, que eu nunca fique envergonhado, salvai-me por justiça, libertai-me, inclinai depressa teu ouvido para mim.
ser para mim uma rocha hospitaleira, sempre acessível, etc. Aqui, esse salmo, o título da Bíblia de Jerusalém, aqui já é uma súplica de uma pessoa idosa, de uma pessoa que tem aí os seus cabelos brancos. O versículo 5. O Senhor é a minha confiança desde a minha juventude. Então ele é meu abrigo desde lá do começo. 9. Não me rejeiteis no tempo da velhice. Não me abandones quando o vigor se extingue. Tá? Porque o que acontece? Nós podemos participar do Tríduo Pascal, como estamos no meio dessa Semana Santa. A gente pode ser um espectador, né? Que nem não vai ter esse ano lá na Jerusalém, lá no Nordeste, quando tiver verba. Mas a gente pode tratar tudo isso que vai acontecer como um verdadeiro teatro. E seria a pior forma de participar do Tríduo Pascal. Tá? Trabalhar só na área do sentimento também não adianta. Só da razão também não adianta. Quando a gente fala aqui que o Senhor é meu abrigo, que eu nunca fique envergonhado, é algo existencial. Então isso deve abarcar a nossa pessoa por inteiro, e não só uma parte dela. Porque às vezes a gente fica na liturgia preso a alguma coisa. A gente não pode estar preso a alguma coisa. A liturgia é feita para a gente se entregar totalmente a ela. Claro que a nossa mente não nos deixa em paz, claro que a gente fica preocupado com mil coisas, claro que mil pensamentos vêm, mas o nosso esforço deve ser esse esforço de se entregar verdadeiramente nas mãos de Deus. Tá? E começa assim, que o Senhor seja verdadeiramente o meu abrigo e que eu nunca fique envergonhado. Qual é a vergonha que a gente pode cair? Que vergonha o salmista está falando aqui? Manja? Qual seria a vergonha? Das pessoas que zombam? Então, mas qual seria? Não. Gente, olha o verso como que é. Salva-me por tua justiça, libertai-me. O que está acontecendo aqui? Qual seria a vergonha? Olhando aquilo que está na luz e que dá para fazer. Olhando aquilo que eu falei, qual seria a vergonha? Não, gente. Ele está falando da perseguição dos inimigos e do abandono dos amigos. Certo? E no meio de sofrimento. O Senhor é meu abrigo. O que está acontecendo? Só restou Deus, gente. Só restou Deus. O que esse homem tem mais na vida? Ele não tem mais nada. Não tem mais nada. Ele não tem mais corpo. Está doente, está podre. Ele não tem mais amigo. E só resta inimigo perseguindo. Abrigo, porque uma pessoa, quando ela está sofrendo, ela quer refúgio. O único refúgio que sobrou para ela foi Deus. Foi Deus. Ser envergonhado aqui o que é? Olha a situação que eu estou. Eu estou clamando a vós. Se vós me abandonar também, aí eu provo o quê? Minha fé não vale nada. Não vale nada. Por quê? Porque só sobrou, como a frase do Padre Léo, né? A última frase dele, né? Só me sobrou a fé. Uma pessoa com câncer, às portas da morte, debilitado, só sobrou a fé. Não sobrou mais nada. Não sobrou absolutamente mais nada. Tá? O Padre Léo poderia tranquilamente aqui rezar esse salmo. Tranquilamente rezar esse salmo. Naquela hora, ele realmente assume tudo isso daqui. Deu para entender? Tá?
Sê para mim forte rochedo, casa fortificada que me salva, tá? Vamos pegar o Salmo 18. Eu te amo, Senhor, minha força, meu Salvador, tu que me salvaste da violência. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza, meu libertador é meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e minha força salvadora, minha cidade forte. Seja louvado, invoquei o Senhor e fui salvo dos meus inimigos. Tá? Rochedo de Israel, defesa de seus fiéis e principalmente de toda a linhagem davídica, tá? Então, o que é a rocha? Para nós hoje é fácil, mas você pega antigamente, as cidades eram construídas em cima da rocha para se defender dos inimigos. Jerusalém mesma, ela é construída em cima do Monte Sião, dos montes que tem lá, e realmente depois uma cadeia que sobe até Jerusalém, tá? Por quê? Para que quando o inimigo vier, realmente a pessoa se sente salva, tá? A Tiro, por exemplo, que é uma cidade construída em cima de um rochedo, no meio de um mar, foi perseguida, massacrada por vários. Só Alexandre, a partir do ano 330 e pouco, conseguiu derrubar a fortaleza que era a cidade de Tiro. Então, quando a gente fala o Senhor é minha rocha, a gente está querendo dizer o quê? Que verdadeiramente quem me protege é o Senhor. Quem me protege é o Senhor. É Ele que pode realmente, no meio dessa tribulação toda, me proteger, me guardar. Tá? Ser para mim forte rochedo, casa fortificada, voltando ao nosso salmo lá. Pois meu rochedo e muralha és tu, guia-me por teu nome, conduze-me. Tá? Qual é o sentimento que o salmista está tendo aqui? Ele está sendo perseguido, ele está sendo encurralado, e é aquele sentimento do quê? De alívio quando a gente encontra um lugar para se refugiar. Então ele encontra no Senhor um verdadeiro refúgio, porque ele se sente como um animal acossado, um animal que está preso num canto, não sabe mais o que fazer, e aí verdadeiramente ele está livre, tá? Está se sentindo livre, tá? Tira-me da rede estendida contra mim, pois és tu a minha força, tá? O que acontece aí? O que é essa rede estendida? Então, mas qual a imagem? Quando a gente lida com salmo, gente, é diferente de você lidar com outros tipos de texto, tá? A linguagem sálmica é uma linguagem poética. Quando a gente lida com poesia, você não pode ficar pensando que está lendo uma descrição de um crime, ou você está lendo um texto policial, ou você está lendo uma análise política, ou você está lendo uma história qualquer. Quando a gente trata de linguagem poética, é sempre algo que é denotativo, que é sempre ligando. É uma imagem que liga a algo maior. Tá? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas.
margem de Ipiranga escuta alguma coisa? Mas para quem compôs o hino nacional, elas ouviram. Ouviram o quê? O grito de independência ou morte de Dom Pedro I. Tá? Então, a linguagem poética, ela vai trabalhando com o imaginário da pessoa. Porque às vezes a gente cai num processo em que a gente trata a Sagrada Escritura como se fosse um livro de receita. A Sagrada Escritura não é um livro de receita. A Sagrada Escritura é um livro que traz a palavra de Deus. E aí as imagens, no caso do Salmo, elas são importantes para a gente imaginar como esse homem, porque alguém escreveu isso aqui, tá? E esse alguém que escreveu isso aqui, ou ele passou por isso, ou ele conheceu alguém que passou por isso. Então essas imagens nos ajudam a transcender, a verdadeiramente se colocar no lugar da pessoa e ver que ela fala além daquilo que é a palavra. Tá? Tira-me da rede estendida contra mim, pois és tu a minha força. O que é isso? O que é essa rede estendida para mim? Seriam todas as pessoas e os acontecimentos Sim. que fizeram com que eles ficassem nessa situação. Isso é o que está acontecendo. Mas ele pega uma imagem. Vocês acham que alguém foi pegar uma rede para pegar ele? Não. De onde que ele pega essa imagem, gente? Ele está se sentindo acuado. É, como o quê? Como um peixe ou um pássaro. Tá? Então, tem uma rede estendida, o pássaro vai e se enrola naquilo e é pego pelo laço. Tá? O que ele está falando? Que Deus tirou essa rede do caminho dele. Esse é o nosso problema, porque a igreja, ela sempre teve muito apreço pelo Salmo, tanto que 80% da liturgia das horas, ou é o Salmo, ou deriva dele. Ou deriva dele. E desde São Pio X, e antes também, falava que os Salmos eram o resumo do Antigo Testamento. Era o resumo do Antigo Testamento. Mas por quê? Porque é um testamento aqui que é experienciável. Brota da experiência da pessoa, tá? Em tudo isso, o Senhor é meu abrigo, eu não me envergonho, Ele tirou o laço. Aí ele faz o quê? Tudo isso é o Senhor que está fazendo. Estão reparando? É o Senhor que tira a rede, é o Senhor que é o meu abrigo. Agora ele está falando o que ele vai fazer. O que o salmista vai fazer? Em tuas mãos entrego o meu espírito. És tu que me resgata, Senhor, Deus verdadeiro. Então, o que é entregar o espírito? Oi? É deixar que Deus conduza, que ele acredite e aceite essa condução de Deus. Oi? Então, isso nós vamos ver em Jesus. Mas no contexto do Salmo aqui, ele não está morto aqui nem morrendo. Ele está em perigo, e ele fala, no meio desse perigo, ele fala, a vós, Senhor, eu entrego o meu espírito. Não se lançar, né? Confiar, totalmente se entregar. Então, a entrega foi feita no outro. Tá? O verbo no hebraico é tzah, que é
verdadeiramente, não aqui, não, aqui é o de cima, é Adão. Nas tuas mãos, Pakad, quer dizer, eu me apresento, entrego o meu espírito, tá? O que é entregar o espírito, gente? Não está morrendo aqui, morrendo está Jesus, como nós vamos ver lá. O que aqui é entregar o espírito? Vamos pegar Gênesis capítulo 2. Versículo 7. Então o Senhor modelou o homem com a argila do solo, ele é Adão, feito de Adamá, insuflou em suas narinas o hálito da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, qual a concepção de ser humano que a Sagrada Escritura tem? O ser humano, ele é terra. O ser humano, ele é feito de matéria. E o que mantém o ser humano como vivente é o sopro do hálito de Deus. Sopro, em hebraico, o hálito, é o ruah, tá? Que é a mesma palavra ali, espírito. É a mesma palavra, tá? Então, esse hálito de Deus, esse sopro, é que faz o ser humano viver. Quando o salmista fala, ó Deus, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o que ele está falando? Não. O Espírito aí não é o Espírito Santo nesse caso aqui. Aqui é o Espírito dele, é a alma dele, é a vida dele. Então, mas ele não está morrendo, já, porque ele continua falando, ele não morreu. Morrer é Jesus, como nós vamos lá daqui a pouco. No contexto do Salmo, nós temos que entender o Salmo. Quando ele fala, em tuas mãos entrego o meu espírito, és tu que me resgata, Senhor, o que ele está falando essa coisa de entregar o espírito? Entrego a vida. Entrego a vida para quê? O versículo explica. Para que tu me resgates. Então, eu entrego em tuas mãos o meu espírito porque eu sei que você vai fazer o quê? Oi? Não. Abrigas. Resgatas. Tu vais cuidar da minha vida. Tu vais cuidar do meu espírito. Ficou claro, gente? Sim ou não? Sim. Agora vamos lá. Lucas 23, 46. Lembrar sempre que Lucas é o mesmo autor do livro dos Atos dos Apóstolos. Tá? E então nós vamos em Lucas 23, 46 e depois em Atos 7. Lucas capítulo 23, versículo 46. Vamos pegar no 44 para ficar mais amplo. Era já mais ou menos a hora sexta, e houve treva sobre a terra inteira até a hora nona.
tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Tá? O que aconteceu aqui? O sopro de vida cessou. Então, gente, nós lemos o Salmo exatamente para ver o que esse processo todo está querendo dizer aqui. Ângela, o que nós acabamos de falar do Salmo? Então, o que é entregar o Espírito? Entregar a vida para que ele cuide. Então, a certeza de Jesus é o quê? O Pai vai cuidar do Espírito dele. E vai cuidar da alma vivente dele, a tal ponto de que ele vai... O que ele vai fazer? Ressuscitar. Então, quando na sexta-feira a gente estiver rezando o Salmo, é esse o pensamento que tem que estar na nossa cabeça. Tá? Porque senão a gente começa a ler, não, isso é um canto de derrota. Olha, não aguento mais, entrego, acabou. Não, é o contrário. É um canto de fé na certeza de que o Pai cuida da minha alma. O Pai cuida da minha vida. Tá? O que já teve aqui de história em cima, né? Desse evangelho, não está escrito, né? Por quê? Porque tem algo mais aí. Como que é? Ele expirou, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer, deixa eu até pegar aqui o original para... o texto paratisomai, topeneu mamu, tauta ipon expeneusem. O expirar, olha só a palavra. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu pneuma, o meu espírito. Dizendo isto, expeneusem. Ele põe para fora o espírito. Tá? O que, óbvio, todo mundo lê nessa história. Que, ao confiar ao Pai na sua morte e o seu espírito, ao expirar, ele nos dá o espírito. Deu para entender? É óbvio que na nossa língua portuguesa está escrito expirou. E expirou para nós tem muito pouco de espírito. Mas no original é botar o espírito para fora. Ele confia, apresenta ao Pai o seu espírito, tá? E em seguida ele expira, ele põe para fora o seu espírito. Que óbvio, nós estamos aqui na Trindade, todo mundo lê como? Ele confia plenamente no Pai e ao mesmo tempo ele nos doa o Espírito Santo. Deu para entender? Tá? Atos 7:59. Lembrar que é o mesmo autor do Evangelho. Lucas escreveu esse Evangelho que acabamos de ler. E nós estamos indo para o mesmo autor em Atos dos Apóstolos. E apedrejaram Estevão enquanto ele dizia essa invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O que está acontecendo aqui? Tá?
Engraçado, olha lá como é lá embaixo. Enquanto o evangelista em Jesus, ele fala que ele expirou, olha o que está no final, a última palavra, ele adormeceu. Estevão não entrega ao Pai, Estevão entrega a Jesus, porque agora é o ressuscitado que vai tomar conta do meu espírito. E ele não expira, porque ele não é, ele adormece. Adormece em Jesus. Em Jesus. Tá? Ficou claro? Então vamos voltar lá, no nosso salmo. Então, obviamente, essa entrega da vida em Deus, ela funciona o quê? Tem um livro que eu li, sabe aquela história, porque é imagem, né, gente? Você, é que nem aqueles filmes, vamos colocar assim, você está dependurado num precipício, está caindo. E vai lá uma pessoa, pega a tua mão e te puxa para cima. Você está ali, fazia uns 10 minutos, quase morrendo, não aguentando mais seu braço, não aguentando mais teu corpo, pronto para cair num precipício de 700 metros de profundidade. Aquela pessoa puxa você e você dá aquele suspiro. O que é esse suspiro? É esse alívio do sofrimento que foi tirado. Essa é a imagem que a gente tem que ter desse versículo. Quando ele confia o seu espírito para Deus, ele se sente totalmente protegido. Ele se sente totalmente acolhido. Ele está aliviado. Tá? Essa é a imagem que a gente tem que ter. Tá? Senhor Deus verdadeiro, versículo 7, tu detestas os que veneram ídolos vazios, quanto a mim confio no Senhor, que exulte e me alegre com o teu amor. O que acontece aqui? Os inimigos dele confiam em ídolos. Os inimigos dele confiam em situação que é muito difícil, que é a idolatria. Ele fala o quê? Por mais que persigam, por mais que eu sofra, o único consolo que eu tenho sois vós. Eu não tenho mais ninguém nesse mundo. Eu só tenho a vós. Certo? Então esse deve ser o nosso sentimento também. Tá? Pois viste minha miséria, conheceste a angústia da minha alma. Se a gente reparar bem, é isso que normalmente a gente reclama na vida. De que ninguém se lembra da nossa angústia. E o homem de fé, a mulher de fé, é aquele ou aquela que sabe que por pior que está a situação, Deus nunca vai deixar de olhar para você. Mas para ter essa fé, a gente precisa se construir na vida. Tá? E Jesus teve essa fé. Tá? Basta ver nossos momentos de desespero. Desespero é o quê? Eu não espero mais nada. Então eu não espero mais nem Deus mais. E aí nesse processo todo, eu começo a perder a minha fé. Tá? Não me entregasse à mão do inimigo e firmasse meus pés em lugar espaçoso. Quando ele faz essa profissão de fé, eu entrego em vossas mãos meu espírito, eu sei que não vai me desamparar, tu és minha rocha, minha proteção, tudo, mas ó, tá difícil.
E agora, nesses versículos que vem, ele vai começar a descrever a vida dele de sofrimento. Tá? E, repito, vamos nos ater às imagens que o salmista nos coloca. Tá? Tende piedade de mim, Senhor. Tá? Porque agora encontrou proteção, agora eu vou apresentar a minha dor. Pois eu estou oprimido. Eu estou massacrado nessa vida. Alguém tem outra palavra aí para oprimido? Angustiado. Angustiado. Tá? Oi? Alguém tem outra palavra? Sofrendo pressão. Sim. Aqui não há outra tradução, atribulado, né? Então, é engraçado, porque no hebraico, gente, o hebraico é uma língua que ela não tem muitos sinônimos, né? Então eles têm que trabalhar isso. O verbo é tsar, tsarar, né? E tsarar em hebraico é atar, é ser estreito, estar em aperto, estreitado, aflição. Quer dizer, a imagem é o quê? Eu estou amarrado aqui. Eu estou me sentindo massacrado aqui. Tá? Então aquela imagem, porque angusto no latim é quarto pequeno, né? Então o coração angustiado é aquele coração que fica pequenininho dentro da gente. Esse é o sentimento que o salmista sente. A dor me consome os olhos. Como que está a tradução de vocês aí? Definham de tristeza minha vista, o corpo e a alma. Tá? Os olhos se consumir é enfraquecer. Os olhos estão murchando dentro dos globos oculares. Como se os olhos estivessem secando dentro dos glóbulos oculares. De dor. E essa dor também a garganta e as entranhas. Tá? Alguém tem outra tradução além de na garganta? Minha alma. A minha alma. Sabe por quê? Nefesh em hebraico é tanto garganta como alma. E por que Nefesh é garganta e ao mesmo tempo é alma? Vamos ver quem sabe. O que nós falamos que ele entregou? O Espírito. O Espírito é ao mesmo tempo vento, Espírito, hálito. Lembra lá, Deus soprou nas narinas o hálito dele. O que passa na garganta? Por isso que em hebraico nefesh, garganta é ao mesmo tempo garganta e ao mesmo tempo a minha alma. É onde passa o Espírito que Deus me dá. Tá? É onde se liga o meu ser ao vento que Deus me dá. Ao hálito que Ele me dá. Sim, por isso que lá no servo ele esgana. Esganar é tirar a vida do outro. Tirar a vida da outra pessoa. Tirar a alma da outra pessoa. Tá? Então ele sente que está murchando os olhos, murchando a alma ou a garganta, murchando as entranhas dele. O que são as entranhas? O próprio sentir da vida está murchando. Não só as entranhas em si, mas o sentir da vida. Minha vida está acabando. Tá? Eis que minha vida se consome em tristeza. Então, outra tradução que vocês tenham? Então, mas esse consumir aí? Gastar. É outra tradução daqui. Cessar, consumir, determinar, acabar. Minha vida está se gastando em tristeza. Quer dizer, como se estivesse sendo devorado pela tristeza.
e meus anos em gemidos. Quer dizer, minha vida é só gemer de dor, de tristeza, tá? Meu vigor sucumbe à miséria. Qual a tradução que vocês têm aí? Tá? Então minha força, meu vigor vai se debilitando, vai se enfraquecendo. Quer dizer, está entrando num processo aí de verdadeira morte, né? Até aqui é o corpo dele. Até aqui é o corpo dele. Então ele vai descrevendo o que passa no corpo e na alma dele. Agora no 12. Pelos adversários todos que tenho, já me tornei escândalo. Como está a tradução de vocês aí? Próprio. Opróbrio. Quem tem outra tradução? Então os opressores fazem o quê? No versículo 12 aí. Aqui é no 11. Opróbrio. O que é opróbrio, gente? O que é opróbrio? Aqui traduz por escândalo, né? Mas é escarnecer, reprovação, envergonhar. Os meus inimigos me envergonham. Eles gostam da minha cara. Tá? Eles gostam da minha cara. Aí a gente tem que lembrar de Jesus, né? Tá? Para meus vizinhos eu me tornei o quê? Como está a tradução de vocês aí? Um nojo. Tá? Espanto. Né? Então, é essa coisa que é um horror. E terror para os meus amigos. Para os meus inimigos gostam da minha cara. Os meus vizinhos têm nojo de mim. E os meus amigos não querem nem me ver na frente que eu virei um terror. O quadro é sério. Por isso que eu falei que é um verdadeiro supermercado isso aqui. É tudo. É tudo. Tá? Os que me veem na rua fogem de mim. Quer dizer, a pessoa nem me conhece, porque o inimigo me conhece, o amigo me conhece, o vizinho me conhece. E o amigo, óbvio. Mas até os que me encontram pela rua, sem me conhecer, eles vão para o outro lado da calçada porque não querem me ver pela frente. Muito feio. Tá? Agora, qual que é a dor suprema? Está no 13. Tá? Fui esquecido como um morto aos corações. Estou como um objeto perdido. Tá? Como um vaso espedaçado, outra tradução. Tá? Tradução, eu sou um quê? Não, não sou nada, eu sou alguma coisa. Eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Eu não passo de um monturo de lixo. Uns têm asco, outros me evitam. Sou isso. No Salmo paralelo, lá no Salmo 22, vai falar o quê? Eu sou um verme e não um homem. Tá? É uma descrição dramática. Totalmente. Mas a gente pode, de acordo, porque isso aqui, repito, é a resposta para a leitura de Isaías. E na leitura de Isaías, viram o rosto dele, para ele. Quer dizer o quê? É a imagem do crucificado aqui. É a imagem de Jesus crucificado. Tá? Agora, o que ele está sentindo aqui? O que o salmista está sentindo? Qual a dor maior nessa história toda? A solidão.
A dor maior é a solidão. E é essa dor que a gente está conhecendo e vendo a todo momento na nossa vida, na nossa história. Todo momento. Tá? É essa dor que a gente está vendo nas pessoas. Ela se sente dessa forma. Mas a coisa não para, ela continua. Ouço as calúnias de muitos, o terror me envolve. Eles conspiram juntos contra mim, projetando tirar minha vida. O paralelo que coloca aí é Jeremias 20:10. E Jeremias 20:10, a questão do profeta é a mesmíssima coisa. Ele se sente totalmente rejeitado por Deus, que Deus colocou ele nessa situação, e ele se sente rejeitado por quê? Porque o profeta anuncia a palavra, e a palavra de Jeremias no pré-exílio é o quê? Olha, vocês pecaram e vocês vão ser castigados por isso. Quem quer ouvir isso? Ninguém quer ouvir isso. Aí o que ele sente? Tudo isso aqui. As pessoas rejeitam ele, as pessoas colocam ele para lá, e ele se sente mal com isso. Aí ele vai falar aquelas famosas palavras. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Tu me enganaste. Fosse mais forte do que eu. Maldito o dia em que eu nasci. Então é essa coisa mesmo. Ele se sente isso aqui. Eu sou uma lata de lixo podre. E é assim que estão me tratando. Certo? Tá? Mas sempre os salmos trabalham viradas. Então nós vimos uma, agora nós vamos ver outra. Quanto a mim, Senhor, confio em Ti. E digo, Tu és meu Deus. Tá? Num comentário fala que é segurar a mão invisível de Deus. Então aqui é aquela coisa, segura na mão de Deus. Né? Meus tempos estão em Tuas mãos. Liberta-me da mão dos meus inimigos e perseguidores. Então, eu estou esse caquinho, eu estou podre, mas de novo ele fala o que ele falou no começo. Porque isso daqui, repara que é como uma moldura da desgraça, né? Só sobrou voz. E quantas vezes na vida a gente tem que falar como esse salmista? Só sobrou a voz na minha vida. Não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais parente, não tem mais ninguém. Eu sou um caquinho, todo mundo, ninguém quer me ver, eu estou doente, estou abandonado. Parece aquela coisa de velho em asilo mesmo, né? Eu estou simplesmente num lixo. Um lixo. Quem me sobrou? Só confio em vós. E peço que na vossa providência me guieis. Tá? Jesus crucificado pode falar a mesma coisa. Só sobrou Deus, o Pai, na vida dele. E mais ninguém. Mas Maria está ali. Mas o que Nossa Senhora podia fazer? Para libertar ele ali? Nada, só está junto. Como o discípulo, como Maria Madalena também. Estou aqui. Mas o que eu posso fazer? Só companhia. Mas fazer algo para te libertar? Nada. Só o Pai. Quando Jesus morre, fala porque me abandonaste. Ele já não, então, é a mesma coisa que nós estamos fazendo com esse salmo, precisava fazer com aquele lá. Você vai ver que ele é um canto depois que vai vir toda uma confiança plena em Deus. Tá? É a mesma coisa. Como eu falei da frase, é a mesma coisa lá. Lê o salmo todo. Tá? O Senhor, que não me envergonhe de te invocar, envergonhar-se que os ímpios e silenciem indo para o Sheol. Emudeçam os lábios, mentirosos que proferem insolência contra o justo, com arrogância e desprezo, que o mal vai ter a recompensa que é dele, tá? E aí o caminho aí dessa saída do sofrimento. Como sair desse sofrimento? Senhor, como é grande a tua bondade. Quer dizer, essa profissão de fé na bondade de Deus. Eu creio que o Senhor é bondoso e Ele vai me tirar disso aqui. Tá?
Sheol é a mansão dos mortos, né? Então que os inimigos vão para lá, certo? Que entrem no vosso juízo, né? A tua reserva, a tua bondade para os que temem a ti. A bondade de Deus é reservada para aqueles que o temem. E a concedes para aqueles que em ti se abrigam diante dos filhos de Adão. Quem que são os filhos de Adão? Os filhos de Adão, Ben Adam, é o ser humano. É o ser humano. Então, tu concedes que te abrigam e mostra isso para os outros seres humanos. Para que os outros vejam que tu proteges aqueles que tu amas. Tá? Tu os escondes no segredo de tua face, longe das intrigas humanas. Tu os ocultas em tua tenda, longe das línguas que discutem. Bendito seja o Senhor, que por mim realizou maravilhas de amor, numa cidade fortificada. O que são esses versículos aqui? Esses versículos aqui estão falando o quê? Porque salmo é feito para ser rezado. Eu estou na casa do Senhor. Então eu creio que o Senhor me protege. E que quando eu o bendigo na sua casa, Ele me devolve proteção. Então, Ele está rezando como nós rezamos na igreja. E quando Ele está no segredo da face de Deus, Ele se sente protegido por Deus. Tá? Ele se sente verdadeiramente acolhido por Deus. Deu para entender? Tá? E aí, por fim, a bênção da diversidade aí. Quanto a mim, na minha ânsia, eu dizia: o que está acontecendo aqui? Quanto a mim, na minha ânsia, eu dizia. Fui excluído para longe de teus olhos. Mas que tempo que está aqui, gente? Oi? Está no passado. Aqui tem uma Bíblia que coloca no presente. Estou excluído da tua presença. Bom, mas também eu disse, também aqui está no passado também. O que aconteceu aqui? Tudo isso já passou. Tudo isso já passou. Tu, porém, ouvias a minha voz suplicante quando eu gritava a ti. O que ele está fazendo aqui? Ele está louvando a Deus porque ele já foi preservado, curado, ele já foi atendido. É bem isso mesmo. O tom muda, né? Então, mas o tom não só, mas o verbo. Enquanto tudo que nós vimos aqui estava no presente, aqui é no passado. Aqui já passou. E é um tom de agradecimento. Tá? Sim. Agradecimento porque ele reconhece que sua miséria foi abençoada por Deus. Na sua miséria ele foi atendido por Deus. Na sua miséria Deus o tocou. Vamos transferir isso para a ressurreição, já? Jesus está rezando isso na cruz. Tá? O que ele está falando? Eu estou aqui sofrendo, entregando meu espírito, mas eu sei que Deus vai agir, que o Pai vai agir. E essa experiência ele transmite, né, pai? Sim. Não, mas imagine isso na cruz. No momento mesmo ali, né? Tá? Ele morreu, o que o evangelista coloca? Ele morreu na plena confiança do Pai. Na plena confiança do Pai. Tá?
O versículo 24, aí ele quebra um pouco a coisa aí, né? E quebra de que jeito? O espírito de gratidão, como é grande a tua bondade, a lembrança das misericórdias do passado e a certeza de auxílio contínuo suscita as palavras de louvor e de bênção. Essa confiança em Deus estimula a exortar os outros a amar o Senhor e serem fortes. Agora ele começa a falar com quem está no templo rezando. E ele vai exortar essas pessoas a também confiarem em Deus. Por isso nós falamos que ele transmite essa experiência. Sim. Amai o Senhor, seus fiéis todos. O Senhor preserva os leais, mas retribui com usura aos que agem com soberba. Sede firmes, fortalecei vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, aquele que, vamos pegar o Salmo de novo, que está na tribulação, que tem uma vida de sofrimento com tudo aquilo que nós descrevemos, que confia e fala, roga a Deus, que olha para trás, ele agora pode testemunhar perante as pessoas. Olha o que eu passei na vida. E olha como Deus me libertou. Ele vai te libertar também. Ele vai fazer o bem também para você. Ele testemunha aquilo que foi feito. Isso aponta não só para o singular, mas para o plural também. Aqui já é seus fiéis todos. Não aponta Aí é para a comunidade também, pai? Oi? Não, não é uma comunidade qualquer, é uma comunidade de culto. Uma comunidade de culto. Deu para entender? Significa que salmos, oração do povo de Deus. Exatamente. Alguma pergunta, gente? Então aqui ele resume tudo? Nesse amar do Senhor? Ele não é que ele resume, ele testemunha. Agora a coisa já ficou passado e agora eu estou aqui para testemunhar para vocês. O Salmo tem esse tipo de movimento. Certo? Ele tem esse tipo de movimento. Vamos rezar o Salmo. O nosso 119. E aí a gente encerra, porque quem quiser vai ter depois ofício de trevas aí. Sei que muitos de vocês têm na paróquia também. Mas aqueles que quiserem. Lembrar que a gente retorna então dia 9, tá? Vamos lá? 121. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregue aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação, da promessa da tua justiça. Teu servo segundo a tua misericórdia. E ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento, para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso tenho retos os teus preceitos,
todos e aborreço todo caminho de falsidade. Então, em pé. Reparem que o que nós lemos aqui bate com aquilo que nós rezamos no Salmo, que é algo característico da fé do salmista, né? Deus cuida e me preserva dos meus inimigos, porque eu cumpro a sua lei, né? Nessa certeza de que Deus nos protege e clamando a sua proteção na nossa vida e na nossa história, em meio aos nossos sofrimentos, também nossos irmãos e irmãs, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.